Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre o IPCA 2035 e a chance de você ganhar mais de 200% em apenas 4 anos. Se você já entendeu que estamos na renda fixa, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque aqui tem vídeos diários e o vídeo de hoje já começou. Vamos lá explicar para você aí sobre o Tesouro IPCA 2035, começando a trazer as características desse título, porque ele é o título mais antigo disponível aí para compra no Tesouro Direto. Ele foi lançado em 2010, em março de 2010, e aí você já verifica aí a variação das taxas ao longo desse período. Repara aí no canto esquerdo do seu vídeo que ele foi lançado com uma taxa pouco acima de 6%. Depois, quando tivemos aí uns 2 anos após, a taxa desabou. Depois subiu e ficou nessa variação intensa de taxas ao longo do ano. Por que eu quero destacar isso para você? Quanto mais longe o vencimento, quanto mais distante o vencimento, e ele sendo um título principal, ou seja, um título que não paga juros semestrais, é o melhor para marcação a mercado. Olha quantas oportunidades você teria tido aí para comprar e para vender esse título ao longo do tempo. E é sobre isso que eu quero falar para destacar aqui para você. Só que antes, você precisa saber que a remuneração desse título é uma taxa pré-fixada, que é essa do gráfico que você vê aí na linha azul, que vai variando. Juntamente com essa taxa, você tem também a rentabilidade da inflação, para você manter o seu poder de compra ao longo desse período de tempo. Essas duas taxas juntas é que te dá a remuneração. E eu vou explicar um pouquinho melhor já aqui para você. Muito bem, como é que é esse cálculo então dessa rentabilidade? Muita gente pergunta por que o título varia. Para você entender aqui, a composição é a taxa pré e a inflação. A taxa pré-fixada, assim que você compra, ela não varia mais. Mas esse título continua sendo comercializado. Então vai ter taxa para cima, taxa para baixo. A taxa continua variando. E em função dessa variação, ela impacta diretamente no preço do seu título. Porque quando a taxa sobe, o preço cai. E é essa variação de mercado que você verifica então. Quanto ao IPCA, que é a nossa inflação, é o IPCA da data da compra até a data da venda, ou então o vencimento, se você quiser levar ele até o vencimento. Se você vender antes, é o IPCA até a data que você vendeu. Então, dando um exemplo para você aí no canto direito do seu vídeo, eu trago uma simulação aqui, contemplando então aí uma taxa em torno de 6%. É provável que quando você verificar esse vídeo, as taxas não estejam nesse valor, mas é para fim didático, para você entender como é o cálculo. E eu adoto aqui o IPCA de 6,1%. Porque é a média da nossa inflação dos últimos 10 anos, só para você ter uma referência. Então a rentabilidade bruta seria de 12,47. E muita gente pergunta se a soma de um pelo outro. Não, é aqui embaixo o cálculo. Eu transformo 6% para decimal. Seria então aqui, para você verificar, 0,6%. Seria 0,6, perdão. E somo 1. E aí eu multiplico pela inflação. Se é 6,1%, é 0,061. Quando eu somo 1 para transformar para decimal, fica 1,061. Multiplicando 1,06 da taxa com 1,061 do IPCA, você tem aqui ó, 1,1246. Ou seja, 12,47 aproximadamente ano a ano se você levar esse título até o vencimento. Lembrando que taxa acima de 12 já é muito bom para você ficar aí de olho. Só que tem um detalhe, ele é um título que ele tem um vencimento um pouco mais longo. Então você precisa saber o momento certo de comprar, porque se você precisar vender, você tem que pegar uma taxa boa e saber vender. Então eu vou explicar para você, olhando ao longo do tempo, quais foram os momentos que nós tivemos de estresse. Porque quando tem um estresse político ou um grande estresse econômico, quando todo mundo fica com aquele medo, com o pânico, quer vender tudo, aí você tem que estar com a mente em dia para fazer a sua compra sem se estressar e ter a visão de longo prazo. Então grava aí. Por exemplo, em 2013, as taxas começaram a subir quando nós tivemos aquelas movimentações sociais que repercutiram no Brasil inteiro, principalmente depois daquele aumento de 20 centavos dos combustíveis em São Paulo. Eu não sei se você lembra. E aí foram aumentando aí, principalmente quando nós tivemos a questão da Lava Jato em 2014 e 2015,
que a tensão no país tomou conta geral com as investigações. Veja como as taxas subiram e se mantiveram altas por um período aí de tempo de mais de um ano, ficando aí acima de 6%, algo que não é muito comum. Depois nós tivemos aí o impeachment da presidente Dilma, quando começou lá em 2015 e foi até o meio de 2016. Foi quando a taxa chegou no seu máximo, o máximo de estresse na política. E eu venho dizendo, se tem estresse na política, repercute diretamente na economia. Depois nós tivemos o famoso Joesley Day, nas declarações então do homem forte da JBS contra o então presidente Temer. Veja o salto que essa taxa deu em apenas um dia. Foi quase um bate-volta aí para você. Depois nós tivemos em 2017 a greve dos caminhoneiros que paralisou o Brasil. Repara aí que todas essas datas que eu trago para você, todas essas aí que você vê na sua tela, as 5, foram exclusivamente internas, problemas nossos. Então veja que quando nós olhamos exclusivamente para o Brasil e somente para o Brasil, as oportunidades costumam aparecer aos montes. Repara que aí nós tivemos um período excelente para compra. Depois nós tivemos também aí período de eleição. Toda vez que nós temos eleição no Brasil, eleição traz volatilidade e novamente oportunidade. Depois tivemos em 2020 o problema de saúde pública internacional e veja como as taxas dispararam. Estouro dos tetos dos gastos, tivemos também mais para frente. A famosa PEC Kamikaze já em 2022 e novamente, período eleitoral. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Repara aí, nessas linhas que você está vendo aí, nessas marcações, que foram momentos de disparada da taxa. Se você soube comprar com essas taxas, provavelmente você pode ter tido uma boa marcação a mercado. Só que vamos entender um pouco melhor agora. Se você soube comprar com a taxa elevada e a taxa desabou, por exemplo, se você comprou aí quando a taxa chegou quase a 8%, lá em 2016, chegou a 7,8%, depois ela caiu para 2,9%. Então imagina aí, se você compra em 2016 e vendeu em 2020, veja quanto que você ganhou. Olha aí, traduzindo para preço, porque você sabe, se você compra com uma taxa alta, o preço está embaixo. Então olha para você o mesmo período. R$ 633 está aí em setembro de 2015. Veja que por diversos períodos teve preços bem parecidos. Não foi um dia só. Então o momento de estresse naquele período permaneceu por um bom tempo. E aí, esse preço chegou a ser negociado a R$ 2.047, lá no finzinho aí, então, de 2019. R$ 2.047. Olha para o seu canto direito, você vai verificar que esse preço não voltou mais. Ele está aí abaixo de R$ 2.000. E o que aconteceu? Se você tivesse comprado nesse período e segurasse esse título, 223,5% em pouco mais de 4 anos. Veja, 223% em pouco mais de 4 anos, você estaria ganhando mais de 50% ao ano. Por isso a importância de você saber comprar, ter caixa para realmente comprar no momento correto. E aí, eu trago aqui para você também a questão do lucro no longo prazo. Se você não gosta de marcação a mercado, é importante você entender também. Se você comprasse esse título lá no primeiro dia útil, quando ele custou R$ 413 em março de 2010 e levasse esse título até o final de 2012. Veja, estamos falando aí de 12 anos de título e considerando o período integral, todas as variações, tanto para cima quanto para baixo, você teria um ganho médio aí de 12,5% ao ano todos esses anos. Não quer dizer que num ano você não ganharia mais ou menos, é na média. Se você comprasse esse título e olhasse para ele no final de 2022, ao longo você teria na média 12,5%, que daria aí, se você fosse fazer um cálculo, 469% em 13 anos. Então veja, é um título bom para marcação a mercado se você souber a hora de comprar. É um título bom para você levar para o longo prazo também, porque ainda que você não acerte a marcação a mercado, a rentabilidade dele costuma ser bem atrativa. E já que falamos de rentabilidade, eu quero falar aqui sobre as taxas históricas ao longo de 2022. Só que antes, eu vou deixar aqui no alto o convite para você entrar para o Clube de Membros. Por quê? Porque lá eu disponibilizo título a título as melhores taxas, os melhores preços, para você entender o momento correto daqui para frente. Essa playlist agora só está disponível no Clube de Membros. Mas olha, eu tenho uma notícia boa.
Tem planos lá abaixo de R$ 8,00 por mês. É uma pechincha. Mas para trazer aí para você, se formos considerar de 2010 a 2012, esses quase 13 anos de história, a média das taxas foi de 5,35. Ou seja, pegamos todas as taxas e dividimos pela quantidade de dias úteis nesse período. 5,35. A mediana é aquele valor que realmente corta a amostra exatamente na metade. Então seria 5,58. Um pouco acima então da média histórica. Agora o que você tem que olhar mesmo é para essa última parte em verde, o melhor quartil. Porque lembrando, quando você compra com uma taxa boa, a sua chance de ganho à marcação a mercado é muito boa. E além disso, ainda que você queira levar para o vencimento, também é uma excelente oportunidade. Porque você vai receber mais no início e um pouco menos no final. Ou seja, você está recebendo o retorno antes do que outras pessoas. Muito bem, olha aí na sua tela. 5,98 é o melhor quartil. E a melhor taxa vai até 7,80. É isso mesmo. Em 2016, a taxa chegou a 7,80. Comparando com 2022, veja que a média somente de 2022 é de 5,81. É maior que a média histórica do título, que é 5,35. Assim como a mediana. Só que quando você olha o melhor quartil, aí não. Veja que é 5,92 o melhor quartil. E ele vai só até 6,42. Por que 6,42? Porque essa foi a maior taxa em 2022. Então aí você já tem uma noção. Arredondando aí, a grosso modo, é a partir de 6% que você já tem aí uma taxa muito boa, dentro do melhor quartil nas duas situações. Então, já que você entendeu isso aqui, vamos trazer agora os ensinamentos ou as lições desse vídeo de hoje. Só que antes, dá aí um super like, porque ajuda e ajuda muito aqui aos nossos vídeos diários, que fazemos com prazer e que gostaríamos de contar aí com o seu apoio. E não deixe de nos acompanhar no Instagram, @vini_investe_. Respondemos perguntas diárias para você. Primeira questão, ele é um título bom para marcação a mercado? Sim, é um título bom, não é o melhor título. Atualmente, o melhor título é o 2045. Quando sair o Tesouro Renda Mais, nós vamos analisar aí as taxas para verificar se muda. Mas, por enquanto, o 2045 é o melhor. Mas o 2035 tá ali, ó, grudado na segunda colocação, porque ele é um título principal e o vencimento dele é um dos mais longos do Tesouro. Só que você precisa saber que marcação a mercado pode te dar um excelente lucro, como eu te mostrei, mais de 200% em 4 anos. Só que tem um detalhe também, se comprar com a taxa errada e resgatar, vai ter prejuízo. Então fica esperto. Então a primeira conclusão, saiba o momento adequado, principalmente para comprar, e se você quer ter ganho na marcação a mercado, para vender também. É isso que eu te mostrei aqui. Para comprar, momentos de estresse e com taxas preferencialmente acima de 6%. E o momento de venda? O momento de venda eu vou estar falando no clube de membros. Entre que você vai aprender. Segunda questão principal, as taxas. Então você já viu, taxas acima de 6% são taxas interessantes. Eu aqui não estou indicando para você nada, estou apenas trazendo a informação histórica a respeito desse título. Até porque o futuro a Deus pertence. Não sabemos até quando essa taxa pode ir. Mas se você pegar aí uma taxa dessa, em torno de 5,98 até 7,80, você pode ter uma rentabilidade bruta, levando até o vencimento, de 12,44% ao ano até 14,38%, se tivesse pego aquela taxa maravilhosa de 7,80. Então a segunda sugestão para você, acima de 6%, avalie sempre fazer esse tipo de investimento, só que olhando para o longo prazo. Eu disse avalie, porque cada um tem a sua avaliação particular. Para finalizar aqui, se você quiser ter ganho na marcação a mercado, como é que você poderia fazer? Então veja, eu fiz uma simulação com a taxa do final do ano, final de dezembro de 2022, que era em torno de 6,01%. E eu estou simulando aqui que 3 anos depois, essa taxa cai para 4%. Por que eu estou simulando para 3 anos? Por 2 motivos principais. Primeiro, a partir de 2 anos, você paga a menor alíquota de imposto de renda, então o seu retorno já é maior. E segunda questão, porque eu venho dizendo que a economia brasileira e internacional não está muito boa não, e talvez nós tenhamos problemas aí nos próximos anos. Então, a título de simulação,
Se você comprou esse título em 29 de dezembro de 2022 e segurasse ele aí ao longo de 3 anos, mantendo uma inflação em média de 6,1%, olha aí o que aconteceria. Você teria uma rentabilidade bruta de 19,39% e uma rentabilidade líquida, descontado então imposto de renda e taxa B3, de 16,68%. O que significa isso para você? Tá aí, ó, na sua tela, uma rentabilidade líquida acima de 50% em 3 anos. Vou repetir, rentabilidade líquida, já descontado o imposto de renda e a taxa B3 acima de 50%. Para ser exato, 58,85%. E se nós adotarmos essa simulação, a inflação seria próxima de 20%. Veja quanto você teria de ganho real acima realmente da inflação. Para terminar esse vídeo de hoje aqui, eu quero trazer essa informação para você. Próxima terça-feira, a nossa live, Oportunidade da Década. Eu vou deixar já o link aqui, ó, para você já clicar no sininho e já aguardar então e ficar esperando. Lá eu vou te explicar por que esse momento é um momento que pode ser único nessa década, para que você possa aprender realmente a investir e não perder dinheiro na renda fixa. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e fique de olho. Oportunidade da década está chegando em 2023. Um abraço e até o próximo vídeo.